Olha, o ano de 2025 está se mostrando um verdadeiro teste de fogo para as empresas no Brasil. E o que a gente está vendo é que, por trás dos juros altos, da inflação, tem uma crise silenciosa acontecendo. Uma crise de gestão que essa pressão toda da economia só está fazendo vir à tona. Para a gente ter uma ideia do tamanho desse desafio, vamos começar com um número que impressiona. 7,2 milhões é a quantidade de empresas que estão inadimplentes no país hoje. É um sinal claríssimo de que a dificuldade para fechar as contas é geral. E essa dificuldade, claro, vira prejuízo. E não é pouco, não. Metade das empresas brasileiras perdem até 5 milhões de dólares por ano. E o mais chocante é o motivo: apenas por falhas de software. Pensa só, é um dinheiro valiosíssimo indo pelo ralo por causa de problemas operacionais. Com essa pressão financeira toda, é claro que tem consequência, né? O resultado é um aumento de quase 62% nos pedidos de recuperação judicial, um recorde histórico. Isso mostra, na prática, que o modelo de gestão de muita empresa simplesmente não está aguentando o cenário atual. Para a gente analisar essa situação a fundo, nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, vamos entender os sintomas dessa crise. Depois, diagnosticar as causas reais. Em seguida, vamos medir o custo disso tudo e, o mais importante, vamos explorar os caminhos e as soluções para construir uma gestão mais forte, mais robusta. Beleza, vamos para o nosso primeiro ponto então. A crise de 2025 é chamada de silenciosa porque as manchetes falam de economia, de juros, de inflação, mas a verdadeira batalha está acontecendo dentro das empresas. As pressões de fora são só o gatilho, na verdade. O problema central, o que as análises mostram, é a tal da má gestão. E olha, aqui a gente não está falando de um errinho aqui ou ali. É um conjunto de fragilidades em tecnologia, em estratégia, na liderança, que quando se somam, criam um sistema que não se sustenta quando a pressão aumenta. Então, onde é que a gestão está quebrando? A análise identifica 4 áreas que são críticas, e é nelas que a gente vai mergulhar agora. E o mais interessante é que essas falhas estão todas conectadas, sabe? É tipo um efeito dominó. Geralmente tudo começa com uma fragilidade na tecnologia. Isso abre uma brecha para uma estratégia sem base, sem dados, que por sua vez é tocada por uma liderança despreparada, e aí, claro, a conta chega no financeiro. A primeira falha, a da vulnerabilidade tecnológica, nasce de uma falsa escolha: velocidade ou qualidade. É aquela ideia de precisamos lançar rápido, a qualidade a gente arruma depois. O problema é que esse depois muitas vezes custa caro demais, ou nem chega. E este dado aqui ilustra bem o tamanho do risco. Essa pressa toda para colocar produto no mercado está, na prática, abrindo a porta para instabilidade, para interrupções e, como a gente já viu, para perdas financeiras gigantescas. Daí, a gente vai para a segunda falha, o vazio estratégico. Ele é basicamente alimentado pela cultura do achismo. Aquela gestão que é baseada na intuição, no eu acho que. O ponto crucial aqui é o seguinte: sem uma base sólida de dados, o planejamento estratégico vira um tiro no escuro. As ações acabam atacando os sintomas, não a causa real dos problemas. E isso é um desperdício enorme de tempo, de dinheiro e de energia. A terceira falha é humana, uma profunda crise de liderança. Os dados aqui mostram um abismo entre o que se fala e o que se faz. Olha só, mais da metade dos líderes não consegue sustentar a cultura da empresa no dia a dia. E para piorar, a área de RH ainda é vista como um centro de custo que não gera valor financeiro. O que isso gera? Um ambiente tóxico, com desengajamento e uma rotatividade altíssima. Aquele modelo antigo de comando e controle já não funciona mais, mas a transição para uma liderança que se baseia em conexão, em exemplo, essa transição ainda está muito lenta. Bom, já vimos as causas, mas como é que todo esse caos de gestão se traduz em números? Qual o impacto disso lá na última linha do balanço? Essa matriz aqui ajuda a gente a conectar todos os pontos. Ela mostra como a inércia na tecnologia leva a decisões intuitivas, como a falta de planejamento se baseia em achismos e como uma liderança fraca resulta em gente indo embora o tempo todo. No fim, tudo isso converge para uma única coisa: ineficiência financeira. O diagnóstico é complexo, a gente sabe. Mas o mais importante é que existem caminhos para a recuperação. Vamos focar agora nas soluções, na rota para uma governança que seja capaz de enfrentar o cenário de 2025. A solução passa por uma grande virada de chave. Esse quadro aqui compara um modelo que está falhando com o que é necessário para prosperar. É basicamente trocar a intuição pelos dados, o controle pela conexão e parar de ver tecnologia e RH como custo para começar a entendê-los como o verdadeiro motor do negócio. E como essa transição acontece na prática?
As estratégias se apoiam em pilares bem claros: tecnologia que integra a operação de verdade, dados para guiar as decisões e uma liderança que é o exemplo vivo da cultura que se quer ter. Não são ações isoladas, sabe? É uma mudança de sistema. E com isso a gente chega ao nosso ponto final. A conclusão aqui é bem direta. O custo de não fazer nada, de continuar operando no modelo antigo, deixou de ser uma hipótese. Já é uma realidade. E dá para medir. Ignorar esses problemas internos leva a uma trajetória que é quase previsível. Começa com a má gestão, que causa um sangramento financeiro constante, que leva à insolvência e, no limite, ao fechamento do negócio. Os números mostram esse caminho com uma clareza assustadora. Portanto, a resposta necessária não é um pequeno ajuste. A crise de gestão de 2025 é, no fundo, uma crise de adaptação. As empresas precisam se transformar por dentro para conseguir não só sobreviver, mas também crescer. E isso nos deixa com a reflexão final. A organização está sendo construída com base numa estratégia sólida para o futuro ou está apenas sendo empurrada pela inércia, pelo sempre foi feito assim? A resposta a essa pergunta pode definir quem vai continuar no jogo em 2026.